que é Yasmin Gaspar, do segundo ano A. E eu vou continuar o que o Thiago estava falando sobre as origens do naturalismo. Como a gente sabe, a visão sobre o mundo dos homens do século XIX foi basicamente guiada pelo cientificismo. Ideias como o determinismo e o darwinismo foram bastante protegidas, né, defendidas pelos sociólogos e antropólogos da época. Já era esperado, né, que isso chegasse à literatura, onde vários escritores eles fizeram obras e personagens e que explicavam melhor sobre isso, exemplificavam então. E assim nós temos a ascensão do naturalismo na literatura. Como o Thiago já falou, o naturalismo ele floresceu na França, onde eles seguiam, né, as ideias do cientificismo e eles tinham uma linha de filosofia que o mundo só poderia ser explicado com base nas leis naturais. E diferente, né, dos outros movimentos, o naturalismo ele teve meio que uma liderança por Émile Zola, onde ele, em 1880, teve um marco assim bastante, né, para esse movimento, onde ele lançou a coletânea de ensaios deles, que se chamava o romance experimental. Onde ele meio que explicava o movimento. E nisso, chegamos aqui no Brasil, né, no naturalismo no Brasil. A gente então vê que o Brasil naquela época ele era meio que um polo, né, de ideias da França. Ou seja, isso não demorou para chegar aqui. Mas assim, chegou e foi um movimento bastante recebido, bastante... Esqueci a palavrinha agora. Porque acontecia muitas coisas que precisavam ser mudadas e que não eram faladas aqui, como o racismo, a desigualdade social, entre outros assuntos. E teve um marco mesmo quando Aloysio Azevedo, ele publicou a obra O Mulato, que é a história de um jovem mulato culto que se apaixona por uma mulher branca e ele sofre muito racismo com isso. Não só Aloysio de Azevedo, como muitos outros escritores, eles não ligavam para, entreter o povo, como faziam no romantismo. Não. Eles queriam mesmo era criticar, falar as situações, a triste realidade que estava tendo ali. E ele pegava também personagens, né, que são historicamente esquecidos e botavam como principais. Aloysio de Azevedo também lançou o Cortiço, e tem um trecho do Cortiço que eu quero ler, que ele basicamente mostra como eles falavam a realidade, ó. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas nos estercos. E também aí nós vamos, né, para outro pioneiro no naturalismo, que foi em Portugal, que foi Eçá de Queiroz. Eçá de Queiroz, ele lançou duas obras bastante famosas, que são muito importantes para o naturalismo. A primeira é O Crime do Padre Amaro, que ele criticou bastante o clero, e isso foi em 1875. Ele falou sobre toda a hipocrisia do clero. E também a outra obra que foi O Primo Basílio, em que, como naquela época a classe nobre, né, era considerada uma classe pura, ele pegou e mostrou todos os erros daquela classe, o adultério e todas as coisas ruins que aconteciam ali. E ele foi um dos mais importantes, os pioneiros, porque foram duas obras que repercutiram tanto lá como no resto do mundo.